Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Hoje eu venho trazer a palavra que está em Efésios, capítulo 6, versículo 10. Muitos, quase todos os cristãos conhecem. A armadura do cristão. A armadura é proteção, irmãos. É força para nós não nos machucarmos, sairmos ilesos da guerra. Por isso, abram em Efésios 6, versículo 10. Está escrito assim: tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor, recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Não estamos lutando contra seres humanos, mas lutamos contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, autoridades, os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Vocês sabem que o inimigo é das trevas, não é da luz, né? Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. Depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. Portanto, estejam preparados. Usem a verdade como cinturão. Vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia da paz. Levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete, a palavra de Deus como espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus, pedindo a ajuda dele. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus que mora em você, que mora em nós. Fiquem alertas, não desanimem. Orem sempre por todo o povo de Deus, por todo o povo de Deus. Orem também por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem certa, para que quando eu falar, fale com coragem, torne conhecido o segredo do Evangelho. Amém? Irmãos, que palavra forte, né? As forças espirituais do mal, elas estão controlando todo o universo, todo, irmão. E o cristão precisa estar preparado para lutar contra essas forças. Irmãos, mesmo que a gente não perceba, quase sempre nossa guerra, ela é espiritual. Ela existe. O inimigo é sutil, por isso que ele é uma serpente. Quando menos esperamos, ele está nos atacando, está nos mordendo, está nos destruindo. Então, irmão, nós temos que estar preparados contra esse inimigo sutil, porque ele jamais vai desistir dos cristãos. Ele jamais desiste dos filhos de Deus, porque ele é um invejoso. Ele não tem salvação. E nós somos salvos, nós já somos salvos, porque cremos em Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos libertou, que derramou o seu sangue precioso para nos trazer a vitória. Irmãos, aqui no texto fala de cinto, cinturão. O que é isso? É a verdade. O cinto, ele é usado no centro
do nosso corpo. Então a palavra, ela tem que estar centralizada dentro de nós. Ela tem que ser bem alinhada para que nós possamos perseverar. O que é a couraça de que nos fala o texto? O nosso coração tem que estar protegido da justiça de Deus. Em Romanos 1,17 diz assim: o cristão, ele vive segundo o Evangelho e está protegendo o coração contra qualquer mal. O que é calçados que nós temos que vestir? O calçado a gente põe no pé, né? Então, os nossos pés, nós temos que estar sempre preparados para pregar esse grande evangelho da paz. Nós teremos, quanto mais nós andarmos pregando este evangelho, não desistindo, mais pessoas aliadas para o reino da vitória, o reino de Deus. O que é o escudo? É a nossa fé, que não vacila. Ela é perene. Pode falar o que quiser, mas ninguém me tira do centro, porque eu estou centralizada na palavra. A fé, ela está centralizada no Cristo Senhor, Salvador. O que é a espada? A espada é a palavra de Deus. Ela traz paz, amor e graça na nossa vida. Irmãos, a nossa luta é contra o inimigo de Deus, o diabo, os demônios. Aonde eles estão, esses demônios? Eles estão entre a terra e as estrelas, nos ares. Nós não vemos, mas eles são reais. E eles atacam aquelas pessoas fracas na fé, as pessoas que vacilam. Uma hora são de Deus, outra hora estão em cima do muro, outra hora estão com o inimigo de Deus. Ou, às vezes, estão sempre com o inimigo de Deus, por não conhecerem a verdade. Por isso, nossos calçados têm que estar nos nossos pés. Nós temos que estar levando esse evangelho a toda criatura. Nós temos que ter fé para levar. Esperança da vitória. Vitória é Jesus na vida do nosso irmão também, irmãos. Com a palavra na mão, ninguém nos destrói, porque Cristo já venceu por nós todas as dificuldades. Coragem, irmãos. Nós somos soldados de Cristo. Nós temos que ser fortes. Fortes em quem? Em Cristo. Por amor a Cristo, pelo seu sacrifício, nós temos que ser fortes para sofrer, para combater, para estar na guerra, levando a vitória que é Jesus. Satanás, irmãos, é do reino das trevas, da escuridão. Nós, cristãos, que amamos a luz, nós estamos na claridade, irmãos. Eu quero contar um testemunho para vocês. Eu sempre amei muito a Jesus, sempre o servi na casa dele. Eu sempre fui serva, operária do Senhor, empregada do Senhor. Eu não tenho vergonha nenhuma, eu sirvo ao Rei da Glória. Eu sempre preguei a palavra, eu sempre ministrei com amor as coisas que eu aprendi. Irmãos, e quando minha filha mais velha casou, ela casou com um drogado. Ele era drogado desde os 13 anos até os 40 e pouco. Então, logo que ela casou, eu não tinha estrutura e nem minha família para lidar com um tamanho problema. E ela já tinha uma filhinha. E eles ficaram 8 anos separados.
Foram 8 anos de oração de joelho no chão. Não é do dia para a noite que nós vencemos as guerras, não. Ela também orou, ela perdeu a saúde por tanto desgaste emocional que ela teve. Mas o que eu posso contar para vocês, que hoje ele é um servo do Senhor Jesus. Ele é o ungido de Deus. Ele leva esse Deus vivo para todas as pessoas que não conhecem. Ele prega em praças, ele prega 24 horas, desculpe, irmãos, aonde quer que ele esteja. Se é no banco, ele fala, se é pelo telefone, ele está falando de Jesus. Ele não tem vergonha de testemunhar esse Deus da glória. Ele vai nas cadeias, irmãos. Ele vai com os menores infratores. E todos querem ouvir a palavra e amam essa palavra quando ele passa, porque ele está convicto de que o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele foi curado sem médico, sem remédio. Ele foi ministrado pelo amor de Deus. Ele foi alcançado pelo sangue de Jesus. E ele tem paixão, convicção deste amor infinito que é Senhor Jesus. Eu não sei, irmãos, o que você passa na sua casa. Se você tem problemas de droga, problemas de traição, problemas de falta de dinheiro porque precisa de emprego. Oh, irmãos, qualquer que seja a tua dificuldade, permaneça no Senhor. Seja fiel a esse Deus, Ele te trará a vitória. Por isso eu estou aqui, porque eu tenho esta convicção dentro do meu coração. E eu queria transmitir a todos vocês essa armadura do cristão. Ela deve ser lida diariamente por todos aqueles que acreditam na palavra de Deus. Ore com fé, depois faça a tua petição ao Senhor. E eu garanto a vitória. E você irá testemunhar que o Senhor, Ele pode até demorar um pouco, porque o tempo dele não é o nosso. Mas Ele te trará vitória. Fique em paz, irmãos. Deus seja louvado.